Oi! Hoje é dia de conferir os melhores livros aqui desse ano de 2018. E será que foi até difícil eu chegar a essa conclusão aqui? Bom, confiram no vídeo a seguir. Bom pessoal, esse já é o quinto vídeo dessa semana de retrospectiva aqui no Imantados Livros a respeito dos melhores e dos piores. Anteriormente, nos vídeos anteriores, vimos Flopadas 2018, aquele vídeo onde eu faço a listinha de tudo que eu prometi ler esse ano e não cumpri. É uma batelada de títulos variados, dê uma olhada lá que vale como grandes dicas de leitura. Também vimos aqui o vídeo dos piores contos de 2018, depois os melhores contos de 2018 e por fim, ontem vimos o vídeo dos piores livros lidos aqui nesse ano. E agora sim chegamos aos melhores desse ano. Sempre lembrando, né? Não vi lá muitos livros esse ano, justamente porque o vídeo de flopadas está super recheado. Enfim, esses vídeos anteriores aqui dessa semana retrospectiva, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque eles não cabem aqui nos cards acima. Confiram lá, porque tem bastante coisa interessante para vocês curtirem do que eu passei ao longo do ano. Para vocês entenderem o contexto aqui dessa minha seleção dos melhores livros lidos aqui durante o ano de 2018, é preciso dizer que eu trabalhei com um universo de 55 livros lidos. Ontem eu até falei errado, eu falei que era 54, mas não, eu esqueci um, e era até um bom, que eu gostei bastante, vai aparecer hoje aqui. Então, 55 livros lidos aqui esse ano. Aí vocês podem pensar, puxa, até que foi bastante, né? Não. Tem uma certa pegadinha aí. Dentro desses 56 livros, tem essa pequena caixa aqui da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura. São 30 volumes e essa é uma coleção de contos. Ou seja, esses 30 volumes aqui, na verdade, tem um continho dentro, apenas. Né? Então tem essa pequena facilidade, né, digamos assim, de fazer um grande volume, mas na verdade não é lá grande coisa assim. Ou seja, desses 55, tirando esses 30, sobra os tais 25. Sendo que, aí sim, são 13 coletâneas de contos, mais 11 livros de romances e um livro de poesia barra brincadeira. Poesia barra brincadeira, se você não entendeu, dá uma olhada no vídeo de ontem que aparece lá nos piores livros lidos de 2018. Enfim, vamos então começar com o meu top 5, que talvez tenha a cara de top 6, como uma mistura de menção honrosa. Enfim, vamos começar para valer agora. E o quinto colocado aqui entre os melhores desse ano de 2018 foi algo que eu li lá no comecinho, em janeiro. Trata-se de A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Uma história bastante interessante, misteriosa e cheia de ficção científica. Aliás, aqui eu não vou dar muito detalhe a respeito dela, porque é uma história de mistério, é bom não falar muita coisa, né? Mas eu deixo o link aqui em cima para você poder conferir a videoresenha completa do que eu falei a respeito dessa obra aqui, que lembra muito uma história televisiva. Se vocês são da antiga, conhecem aquele grande seriado. Hoje em dia, né, o grande seriado que bomba é Game of Thrones, mas antigamente, décadas atrás, era Lost. E quem viu aquela série de muito sucesso sabe que tudo se passava numa ilha. Essa história aqui também se passa numa ilha e há algumas semelhanças que a gente pode encontrar numa coisa e noutra. Mas claro que tudo aqui é algo bem original, ou não, justamente isso. Talvez um ponto que eu peguei um pouco contra essa história aqui é justamente a minha experiência lá com a série televisiva Lost, talvez tenha estragado um pouco do que acontece por aqui dentro. Digamos que em certos momentos eu ficava pensando, eu acho que eu já sei onde vai dar porque eu tenho o conhecimento lá das histórias, da narrativa, dos mistérios da série televisiva. Então, o que acontece é que exatamente assim, em linhas bem gerais, um certo náufrago acaba indo para uma ilha. Ele é meio fugitivo da polícia, então ele meio que vai para essa ilha bem distante para nunca mais ser pego pelas autoridades. Só que de repente, depois de alguns meses, aparece um barco lá, atracado, descem algumas pessoas para a ilha e ele, claro, faz o possível para não ser visto por ninguém. E o pessoal fica andando para lá e para cá, vendo as construções que lá ainda existem, algumas ruínas mais ou menos. E o pessoal, por sorte, não acaba vendo ele. Mas também essa sorte aí também é um pouco duvidosa. Ele também começa a achar estranho que o pessoal não tem curiosidade em vasculhar a ilha, ver se tem outros, por exemplo, moradores. No caso ele é um fugitivo, né? Mas fica esse conflito na cabeça dele, né? Quero me esconder, mas talvez, por que eles não ficam procurando exatamente se há mais alguém aqui na ilha?
Sim, o tempo todo essa história instiga a gente a ficar imaginando coisas. E no decorrer do que acontece com esse fugitivo, sim, coisas estranhas, tem explicações que a gente pode tanto remeter àquelas questões da série de televisão. A fé e a ciência. Essa dualidade é o que talvez mais se aproxime uma obra com a outra. E realmente eu não posso falar mais nada a respeito dessa grande história do escritor argentino. Lá na crítica que eu fiz, no vídeo que eu aponto aqui em cima no link, realmente eu falei muito mais coisas, mas mesmo assim eu não estraguei nenhuma das experiências possíveis durante a leitura aqui desta obra-prima do Adolfo Bioy Casares. Recomendo muito a leitura disso aqui. É uma história curtinha, rápida leitura, em um dia você liquida ela. E é justamente aqui na quarta colocação dos melhores de 2018 que está o livro que eu esqueci de computar na soma, né? Falei que era 54 livros lidos, não, são 55 livros que eu li ao longo de todos os meses. E trata-se dessa história aqui muito interessante, Até o Dia em que o Cão Morreu, de Daniel Galera. Uma história até pequena, com apenas 2 personagens principais, um casal e, claro, o cachorro, que está aqui representado no título. São 3 personagens então principais. Uma história bastante sobre solidão. É bom ler essa história assim num típico período de Natal, Ano Novo, que você consegue compreender a espécie de amargura que vive esses personagens aqui. Os 3, o homem, a mulher, inclusive também o cachorro. Há uma certa dependência entre eles, muito interessante. Não posso contar muito a respeito da história porque na verdade não acontece tantos grandes eventos. É um casal que se encontra e eles, claro, começa o relacionamento, vai ter algum deslize, cai lá e vão acabar tendo, claro, uma dificuldade. Típica história romântica, mas é uma história amarga, com certeza. Eu ainda infelizmente não fiz a videoresenha a respeito desse livro, estou devendo desde o comecinho do ano, vai fazer aniversário de um ano, agora em janeiro, e sim, também terei que fazer essa resenha antes que eu acabe esquecendo dessa história. Só não esqueço mais porque justamente foi algo que eu já vi numa versão cinematográfica, no cinema do diretor Beto Brandt. Só que lá não teve esse mesmo título, ganhou o Cão Sem Dono. Porque inclusive esse título aqui é um certo spoiler dessa história. Mas é uma história muito boa e sim, eu recomendo a leitura desse pequeno livro. Também é rápido, super fácil de ler. Leiam essa história de Daniel Galera, um autor brasileiro que já está ganhando seu espaço aqui no hall da fama de grandes escritores brasileiros. Na terceira colocação aqui dos melhores do ano, temos um livro que eu tinha muita curiosidade. Cabe naquela situação onde você conhece o autor, um pouco da sua obra, mas não sabe um outro lado também famoso, interessante, prestigiado e que você nunca teve contato. Estou me referindo a essa obra aqui de Monteiro Lobato, o livro Urupês, o seu livro de histórias adultas. Sim, todo mundo conhece mais Monteiro Lobato pela fama de ter escrito grandes histórias infanto-juvenis, principalmente, claro, relacionado ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas também todo mundo sabe que ele escreveu muita coisa para adultos, sua obra madura. Sim, eu queria saber do que se tratava, enfim, li esse ano Urupês. Coletânea de contos, cerca de 16 contos por aí, não lembro exatamente quanto, e mais 2 artigos publicados em jornal. Agora, desse livro eu fiz uma videoresenha, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder conferir a respeito do que se trata todas essas histórias. Lá eu comento bastante do teor aqui deste livro do Lobato, que gostei bastante, fiquei muito impressionado, principalmente por uma grande característica. Essas histórias são adultas porque elas são violentas na maioria das vezes. Sim, há muito crime, por assim dizer? Não é exatamente crimes que acontecem aqui nessa história, mas há violência sim. Quando você vê, acontece alguma tragédia com os personagens envolvidos ali na história. Sempre lá relacionado mais para o desfecho da história. Não é algo violento que faz nascer a história, não. É o que faz terminá-la, encerrá-la. Mas é algo interessante, tanto que em alguns contos onde a gente não percebe essa grande característica, você sente até falta. É algo bem curioso. Outra coisa também é o linguajar adotado pelo Monteiro Lobato aqui em seus textos. Muito refinamento. Aliás, um livro que fez 100 anos aqui em 2018.
E ele tem algo rebuscado que não atrapalha a leitura. Você até dá uma tropeçada, fala, o que ele está dizendo? Não consigo compreender direito esse linguajar, mas logo em seguida você vai entendendo e vai absorvendo todo o contexto ali da narrativa. Recomendo muito a leitura aqui então de Monteiro Lobato com Urupês. Curiosamente agora, na segunda colocação dos melhores do ano, eu vou apontar justamente uma história infanto-juvenil, só para contrastar com o que eu acabei de apontar de Monteiro Lobato, né? Conhecido por fazer histórias assim para crianças e adolescentes, mas disse que um dos melhores do ano era justamente seu livro de coletânea de contos com histórias adultas. Enfim, aqui para a segunda colocação eu digo que foi O Gênio do Crime, de José Carlos Marinho. Uma história bem deliciosa, divertida, envolvendo crianças, literalmente lá na faixa dos 8, 9 anos. É uma história assim, infanto-juvenil, talvez até um pouco mais para umas crianças pequenas. Se bem que, quando eu li, eu já estava, digamos, no meio do caminho. Sim, essa história aqui é do meu tempo de adolescente, dentro da escola que eu li este livro. Aliás, é uma edição que eu peguei bem antiga mesmo, daquela época dos anos 1970. Eu não comprei as versões modernas, com nova ortografia, né, aquela coisa toda, não. Eu fui atrás do site da Estante Virtual e fiz questão de comprar algo que provavelmente foi a edição que eu li lá, a editora Ediouro, que nem existe mais, acho, né? Só para rememorar mais a sensação do saudosismo que eu tinha para com essa história. Lembrava de alguns detalhes importantes, mas outros eu esqueci. Sim, isso aqui foi uma releitura que eu fiz esse ano e mesmo assim continuou sendo um dos melhores livros que eu li. Claro, tem resenha feita dessa história, o link aqui em cima, onde eu dou bastante detalhe do que acontece aqui nessa história, mas claro, sem dar o resultado final dos eventos que acontecem aqui nessa história policial. Sim, mesmo que seja uma história envolvendo crianças pequenas, é uma história de investigação. O gênio do crime, qual é o mal que esse criminoso fez? Você tem que dar uma olhada lá na crítica que eu fiz para saber mais ou menos do que se trata e, claro, se interessar por essa história. Recomendo muito que vocês leiam isso, mesmo que vocês sejam adultos, e mais ainda, que vocês adquiram esse livro para poder indicar para as pessoas pequenas ou já adolescentes. Todo mundo acha que vai gostar dessa história. É uma história bem inocente, para falar a verdade, né? Comparado com o que se faz hoje em dia, inclusive para as crianças, talvez algumas pessoas possam achar um pouquinho datada a maneira com que é contada essa história. Pelo menos as coisas que acontecem com a molecada aqui dentro. Enfim, até vou dar uma dica para vocês. Justamente porque eu faço indicação de leitura, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para todos os livros que eu estou mostrando aqui nesse vídeo. E lá você vai poder adquirir através da Amazon. Sempre lembrando, né? Se vocês fazem a compra através desses links, vocês acabam ajudando em montar de livros, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Mas, voltando aqui ao contexto, né? Só para dar um pequeno apanhado do que se trata essa história, temos as aventuras de três amigos, o Edmundo, o Pituca e o Bolachão, que tem que, claro, perseguir ou encontrar, pelo menos, esse tal do gênio do crime. Sim, crianças perseguindo o criminoso é algo interessante, mas algo interessante é o contexto da história. Tem a ver com álbum de figurinhas de times de futebol. E também do Corinthians. Bom, se você interessou por esses três elementos, principalmente Corinthians, talvez, né? Bom, fazer o quê, né? Leiam essa história super divertida, que eu atribuí 5 asteriscos. E agora, chegando na primeira colocação dos melhores do ano, deixa eu dizer, não é apenas esse livro que eu vou mostrar agora, tem outros também. É um pacotão que está tudo encaixado, empatado em primeiro lugar. Bom, o primeiro, um pouco mais diferente e não tão clássico assim, se bem que muita gente conhece esse autor, é essa coletânea aqui de contos de José Saramago, Objeto Quase. Uma história não, várias histórias curtas, super interessantes, relacionado a objetos. Interessante como esse escritor português consegue desenvolver uma narrativa em cima de coisas inusitadas, como uma cadeira ou um cemitério, só para dar 2 bons exemplos do que acontece por aqui. Infelizmente também eu ainda não fiz uma resenha a respeito do livro inteiro, mas fiz resenhas individuais de todos os contos aqui contidos nesta coletânea, assim como de todas as outras que eu mostrei aqui nesse vídeo. Vocês sabem, tem o projeto aqui no canal, Contos do Meio-Dia, onde todo dia tem a resenha individual de algum conto extraído de alguma coletânea.
Ou seja, todos os contos que estão aqui dentro foram feitas resenhas individuais. Eu vou até deixar aqui em cima, como não tem a resenha geral do livro, vou deixar o link da playlist justamente do projeto Contos do Meio-Dia, onde vocês vão poder dar uma olhada, só colocar lá, pesquisar por José Saramago, que vocês vão encontrar os contos aqui. Mas por que eu gostei exatamente desse livro aqui de Saramago? Porque todas as histórias eram melhores do que as outras. Como o autor, mesmo estando num tema fechado, que é o dos objetos, ele não consegue deixar tudo meio parecido, que é uma certa crítica que a gente pode fazer a muitas coletâneas de contos. Às vezes o autor trabalha com um tema específico, uma temática, e acaba patinando, coloca uma boa história e depois as outras são mais ou menos. Aqui não. Uma é melhor do que a outra, realmente eu não estou exagerando. Sempre eu achava que, puxa, essa história foi fantástica, a próxima pode ser qualquer coisa que já vale o livro, até a compra do livro. Mas não, a história seguinte também era boa, como a próxima, até todas elas. E realmente isso aqui foi muito bem pontuado, todas as histórias eu dei praticamente 5 asteriscos. Acho que só uma que eu dei 4,5, não lembro agora. Mas, de qualquer forma, todas me agradaram bastante. E aliás, foi a minha primeira experiência com o José Saramago. Todo mundo diz que ele tem um texto difícil, não achei, pelo menos aqui nesses contos, dá uma fluência muito boa. E até tem uma curiosidade, né? Os livros de José Saramago não estão portados para o português aqui do Brasil. É o português de Portugal. E de vez em quando aparece uma palavrinha estranha, uma certa coisa diferente, que você até tropeça um pouco, fala, mas que coisa esquisita. Depois de um certo tempo você até lembra, é mesmo, eu estou lendo em português de Portugal, por isso que estava algo difícil, um pequeno tropeço, mas não atrapalha mesmo e até é gostoso. Eu, inclusive, às vezes eu fico ouvindo o sotaque português quando eu estou lendo a história do José Saramago. Não sei se acontece isso com vocês, essa maluquice, mas enfim, é uma experiência interessante, justamente porque ele faz questão, acho que é pedido do autor, né, de preservar nas edições aqui em português do Brasil. De qualquer forma, histórias muito boas. Recomendo bastante Objeto Quase, de José Saramago, como um dos grandes livros desse ano. Em termos de conto, com certeza. E para fechar, preciso ser bem sincero para vocês, eu não consegui fugir do óbvio, que é justamente apontar como um dos melhores do ano histórias clássicas, de autores clássicos. E foi o que aconteceu sim com Machado de Assis, com várias de suas histórias aqui nesse ano. Não sei se vocês sabem, mas eu tentei cumprir um grande projeto de leitura de todos os romances publicados por Machado de Assis aqui no ano de 2018. Ele publicou 9 romances. Eu consegui até o finalzinho agora, justamente bem no finalzinho de dezembro, cumprir 6 dos romances que ele publicou. Ou seja, os 3 primeiros da sua fase romântica e os 3 grandes da sua fase realista. E por aí vai, né? Por exemplo, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, depois Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e, por fim, Dom Casmurro, que agora acabei de fazer a leitura conjunta. Aliás, esse projeto de leitura foi de leitura conjunta, onde, claro, a cada conjunto de capítulos eu fazia um vídeo comentando como é que ia a minha leitura e depois, claro, fiz os tradicionais vídeo-resenhas a respeito de cada uma dessas obras. Bom, desses 6 livros que eu li de Machado de Assis, 3 deles eu achei muito bom, excelentes e pontuei com 5 asteriscos, que foi o caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois Helena, que me surpreendeu bastante, principalmente por causa do personagem Helena, a protagonista, e claro, Dom Casmurro, que foi o que eu acabei de ver agora. Acabei de ver não, acabei de reler, porque é uma história que com certeza é o livro que eu mais li ao longo da minha vida literária. E não tem jeito de fugir essa coisa de dizer que Dom Casmurro é a melhor história que você lê durante o ano, porque é uma história fabulosa. Sim, todo mundo está careca de saber qual é a história do cara que é casado, acha que foi traído, e a gente tem a dúvida se isso é verdade ou não, porque toda a narrativa se dá em primeira pessoa, ou seja, só temos a visão desse personagem, não temos os fatos concretos, nenhuma prova cabal que houve ou não a traição de Capitu para Bentinho. Tudo isso é manchado. Só que quando a gente volta a fazer a leitura desse conto não, né? Desse romance, a gente percebe que isso não é tudo. O que é dito tanto sobre essa história não é o principal. O principal é a memória afetiva de tudo que Bento antes era. Antes de virar um Dom Casmurro, ele era um Bentinho mesmo. Era uma criança amorosa que era apaixonado por
capitulina. Isso é a grande parte do livro. E se você for ver, né, contar exatamente as partes do que ele era antes, quando jovem, são 3/4 do livro. E a parte famosa da traição, suposta traição, é apenas 1/4 de toda essa narrativa. E que parte é essa? O trecho final. Uma coisa bem angustiante, acelerada, totalmente diferente do começo, que é bem calmo, bem suave, cheio de amor para com esses dois jovens. Eu sempre digo, eu fico muito apaixonado por essa parte do romance e depois angustiado pela parte da traição. Se é realmente que a gente pode dizer que houve traição, né? Se é que a gente pode dizer que houve romance lá no começo. Uma coisa que eu sempre digo a respeito desse livro, né? Todo mundo só fala, só questiona se Capitu traiu ou não Bentinho, mas ninguém faz questionamentos a respeito da primeira fase desse livro. Aquilo tudo que ele narrava, aquela completa felicidade, também era verdade? Sim ou não? Ninguém sabe, precisa ler sempre Dom Casmurro mais de uma vez. Acho que o que eu faço, sempre ficar relendo esse livro, mesmo que não totalmente, às vezes eu leio apenas trechos específicos. É bom, é salutar a gente ficar questionando sempre essa obra do Machado de Assis. É por isso eu reli mais uma vez aqui, talvez a minha quinta, sexta vez que eu tenha lido esse livro, e de novo, não tem como fugir de dizer que é o melhor livro que eu li em 2018. Dom Casmurro, de Machado de Assis. E esses foram então os meus 5 melhores livros desse ano de 2018. 5, 6, 7 livros, para falar a verdade, né? Mas não importa, o que vale realmente é que essas histórias são realmente boas e com certeza eu vou lembrar delas durante muito tempo. Vão passar meses, vão passar anos e ainda vou lembrar delas sem dúvida alguma. É isso que vale em boas histórias. E agora só resta esperar para que em 2019 eu consiga superar a minha marca de 55 livros lidos e conseguir mais boas histórias passando pela minha visão. Eu digo visão porque, claro, isso é óbvio, né? A gente lê as histórias, mas é que eu ainda estou influenciado por Dom Casmurro. Tudo que ele diz lá no livro, uma visualização meio distorcida, vamos combinar, né? A gente não sabe se Bentinho virou um Dom Casmurro maluco, uma pessoa, um homem meio que talvez nem tenha crescido direito. É isso. Depois que a gente lê Dom Casmurro, a gente tem uma visão diferente até dos livros que a gente lê por aí. Bom, enfim, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros que já apareceram aqui no Imantados Livros ao longo dos meses. E caso a gente não se veja mais, lembrando, né? Amanhã tem a retrospectiva geral do canal lá às 9 horas da noite. E agora sim, caso a gente não se veja, eu já desejo para vocês um feliz ano novo e até mais.